Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a correção do PET 5, semana 1, do conteúdo de Geografia. Então vamos para a nossa correção. Atividades. Tema: as cidades são diferentes. As cidades têm características comuns, como a concentração de casas e de estabelecimentos comerciais, mas há elementos que as diferenciam, como o movimento de pessoas e veículos, o número de habitantes, a quantidade e os tipos de construções e a história de cada uma delas. Outro importante elemento que diferencia uma cidade da outra é a função que ela exerce. A função de uma cidade é a principal atividade na qual trabalha a maioria das pessoas que nela vivem. Algumas cidades têm como principal atividade o comércio, outras o turismo, e outras têm múltiplas funções, como a cidade do Rio de Janeiro, que é ao mesmo tempo uma cidade portuária, comercial, industrial e turística. Atividade 1. Observe a fotografia da cidade do Rio de Janeiro e responda: que elementos da paisagem do Rio de Janeiro se relacionam com a função turística? Então, observem a paisagem do Rio de Janeiro. O que tem aqui que é turístico, que as pessoas vão para ver? Então, a gente pode observar o Cristo Redentor, né? As pessoas vão ao Rio visitar o Cristo Redentor. Essa montanha aqui é o famoso Pão de Açúcar, que as pessoas também vão ao Rio visitar. E as praias, né? Porque também são pontos turísticos do Rio de Janeiro. Atividade 2. Observe as fotografias de duas cidades mineiras e responda as perguntas. Então, nós temos aqui a foto de Patos de Minas e aqui embaixo a foto de Oliveira. Quais semelhanças você observa entre essas cidades? Então, nós podemos observar que elas têm igreja, né? Temos duas. Apesar dessa igreja ser uma construção antiga, mas nós temos igreja nas duas cidades. Nós temos árvores, igrejas, árvores. São semelhanças, né? Das duas cidades. Qual a principal diferença entre as paisagens dessas cidades? Bom, a principal diferença é que em Patos de Minas há muito mais prédios, não é, pessoal? Em Patos de Minas há mais prédios. É uma das principais diferenças, né? Porque a gente, da foto, não dá para saber qual é maior, qual é menor. A gente poderia colocar como diferença a igreja como construção antiga, mas a gente não consegue ver se essa é uma construção antiga ou não. Então, vamos deixar assim, certo? Atividade 3. Se alguém conseguiu uma diferença diferente na A, na B ou uma semelhança diferente na A, não tem problema, tá, pessoal? A cidade e suas paisagens. Observe as paisagens de Uberlândia, Minas Gerais e responda. Então, as duas fotos são de Uberlândia. A primeira é da Praça Tubal Vilela, no centro. A segunda é do bairro Caseca, também em Uberlândia. Como é a praça no centro de Uberlândia? Então, olha, é uma praça grande. É uma praça grande e arborizada. Ou seja, com muitas árvores. E como é a paisagem do bairro Caseca? Há muitas construções, há muitas
construções e avenidas, né? Olha como as avenidas são largas e tem muitas construções. Se alguém conseguiu alguma outra resposta no A ou no B, também não tem problema. C. Compare as paisagens de Uberlândia com as paisagens da cidade do município onde você vive e anote as diferenças e semelhanças. Bom, uma semelhança a gente pode destacar as árvores, né? Cláudio tem bastante árvores, como tem essa praça, mas a praça de Cláudio é bem menor, né? Uma diferença, será que podemos citar as avenidas largas? Porque as avenidas lá do bairro Caseca são avenidas largas, né? Olha, Cláudio não tem avenidas largas assim. Mas Cláudio tem bastante árvores, como tem nessa praça. Se alguém encontrou outra semelhança ou outra diferença, sem problema. Atividade 4. Faça uma colagem de fotografias ou desenho do centro da cidade do seu município. Por quê, gente? Fotografia, né, uma imagem ou desenho, porque para achar imagem do centro de Cláudio, teria que ser nas revistas ou nas folhas, nos jornais de Cláudio, né? Quem não conseguir, faz um belo desenho aí do centro. Todos vocês já foram ao centro, porque inclusive foram ao centro com nós professores, né? Com a gente. O centro é ali a igreja matriz, o jardim, o automóvel clube. Esse é o centro da nossa querida cidade de Cláudio, tá bom? Então façam com capricho, beijos e até a próxima!